Olá pessoal, aqui é o pastor Márcio Gil falando e eu estarei trazendo para você aqui a continuidade daquele primeiro vídeo que eu trouxe para vocês sobre noções do grego koiné, que é noções bíblico da época de Jesus. Bom, em que as escrituras do Novo Testamento foram escritas. Eu vou continuar aqui a aula de grego koiné sobre substantivo e declinação, né? Afinal de contas, no português não tem declinação, mas no grego tem. E eu vou explicar as coisas direitinho para você, ok? Vamos ver o nosso esboço, né? Nosso esboço. Aqui no esboço, nós vamos trabalhar desenvolvendo uma introdução pequena. Depois vamos trabalhar com sugestões de literatura para você. Vamos trazer uma prática de leitura baseada exatamente naquilo que você já estudou no outro vídeo, né? Tanto de texto quanto de vocabulário. Uma visita, né? A questão da visita do blog do nosso seminário. Também vamos falar sobre os dignatários da língua grega. Depois você vai entender sobre isso. Caso indica função, que é relativa à declinação, orações, objeto direto e indireto, e genitivo, que tem tudo a ver com a questão das declinações. Na introdução, mostro você, a partir desse momento, que nesta aula estudaremos noções sobre substantivo e a declinação. Esta aula é uma introdução sobre declinação no substantivo, ou substantivo, né, declinado. E vamos passar então adiante. Sugestões de literatura. Quais são então as sugestões de literatura que eu tenho para você? Olha, eu estou usando essa gramática aí, koiné, essa gramática koiné, e que eu recomendo para você. Outro material também, que essa chave linguística é muito importante, bom, entendeu? Excelente para pesquisa, você que é pregador. Então tem muita coisa mastigada que você vai lá no versículo bíblico e você encontra na ordem como se fosse a Bíblia e encontra análise de palavras em grego. Nós temos o léxico também, que é parecido com o dicionário, traz significado de palavras de forma resumida e objetiva. O dicionário ele é melhor do que esse léxico, né? E eu recomendo vocês. Bom, continuando, praticando leitura. Vamos praticar a leitura? Olha só, e isso aqui é baseado no aprendizado da outra lição. Olha só, em arquei, etó, hologos, kai, hologos, etó, parato, teó, quer dizer, teo, kai, teos, etó, hologos. Vamos repetir a leitura? Em arquei, etó, hologos, kai, hologos, etó, para, to, teo, kai, teos, etó, hologos. Vamos ler novamente, pausadamente, ok? Em arquei, etó, hologos. Por que eu li o ômicro, que tem um som de ó com ró, porque tem uma aspiração áspera por cima. Kai, hologos, etó, parato. Olha só, o ômega é um ó também, só que tem um som fechado. To, o, não é ó. O é ômicron. To, te, o, kai, teos, etó, hologos. Ok? Significa no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vamos ver o vocabulário? Ago, que significa guio. Akuo, que significa osso. Balô, jogo. Blepo, vejo. Gnosco, conheço. Grafo, didasco. Didomi, que é do. Emi, sou. Eco, tenho. Queriço, prego, né? Queriço, prego. Lambano, recebo. Lego, falo. Lio, solto. Pistel, creio, né?
Bom, eu convido você a entrar aqui no meu blog, no blog do seminário, é teologiaestelblogspot.com.br. Se você quiser colocar www.teologiaestelblogspot.com.br, você pode botar, ok? Aqui você encontra vídeos, textos, né, cursos gratuitos. Então, olha só, nós temos aqui notícias atualizadas. Aqui do lado direito você encontra textos. Aí se você quiser aqui, tanto a nível de texto de vídeo, eu coloquei aqui dentro desse menu aqui, curso de teologia. Você pode tocar aqui que vai abrir, ok? Também você pode encontrar nos vídeos aqui do lado aqui, que são de vários temas interessantíssimos, de todos os assuntos, bibliologia, cristologia. Se você quiser entrar no meu blog pessoal, que esse aqui é do seminário, você toca aqui Ministério Logos e você vai conseguir, ok? Todos os vídeos que estão, tá aqui nesse canal do Estel também, olha. Você pode assistir vídeos de música, né, e outras coisas mais, ok? Eu quero mostrar para vocês aqui o curso, os vídeos, outros vídeos que nós já temos aqui para você, outros cursos até de graça. Se você quiser receber certificado, basta você mandar um e-mail para a gente, dizer que assistiu, que é para mandar atividade para você. Eu mando atividade, você responde, e aí eu mando como é que chama? Um certificado para você, ok? Vamos ver aqui, ó. Olha, nós temos esse último vídeo que eu preparei anterior a esse agora, que é aqui, aula de hebraico, pastor Márcio Gil. Você pode aula completo para você, de graça. Você pode, se quiser receber certificado em cima disso, você manda para mim, peça para mim por e-mail. Aqui, essa aula ela é continuidade deste curso aqui, aula de grego, koinô e Novo Testamento, que você encontrou no como é que chama? Você encontrou no YouTube e aqui no meu blog. Tem esse livro meu que você pode fazer o download, né? Eu recomendo você também fazer inscrição no nosso blog. Tá aqui o nosso blog, você faz inscrição, eu vou mandar material para você, informações, entendeu? Notícias, se você quiser. Naturalmente, o que eu quero mandar aqui para você é só informação sobre o seminário e também sobre os cursos que a gente tem, e mandar material gratuitamente para você, ok? Dignatários, é meio esquisito isso, né? Pois é, toda língua tem dignatários. O que eu quero dizer com isso? Que existe dois dignatários em toda língua, o substantivo e o verbo. O substantivo é a palavra que aponta para uma substância, quer dizer, aquilo que subsiste por si mesmo. Quer dizer, o homem, a pedra, ele existe por si mesmo, então é uma substância. Pedra, então a pedra tem escrito litos. E você observa aqui que eu coloquei cá embaixo, porque o tet aqui em litos, ele não está igual aqui. Deveria, porque na digitação ele não está saindo minúsculo, só está saindo maiúsculo. Quer dizer, só está saindo um cial, não está saindo cursivo. Só que o cial que está saindo no computador é um cial menor ou maior, e não é assim. O cial, o cursivo, é dessa forma como está aí, marcando aqui, ok? E o homem, antropos, verbos, indica ação. Eu falo, legou. Então, legou é o verbo falar. Estamos entrando a partir desse momento na declinação de uma subdeclinação, como já falei. Hoje, o que é esse negócio de declinação, né? Olha só, observe só, que no português você tem conjugação no verbo. Eu falo, tu falas, ele fala. No substantivo não há declinação no português, não há alteração. As alterações que tem geralmente é de número, de gênero. Mas no caso, e você sabe qual é o caso, qual é a função daquele substantivo, vamos supor, se ele está sendo usado como sujeito ou como objeto, baseado na posição dele, na relação que existe entre ali as palavras, entre o verbo e etc. São vários fatores. Mas observe o seguinte, no caso do grego, basta saber qual é a terminação da palavra, que você vai saber qual é a função daquela palavra na frase. Se ela termina com os, por exemplo, indica que ela é sujeito. E vamos agora trabalhar em cima disso aí. Olha só. O caso indica função. Declinação. O fundamental não é a ordem das palavras. O mais importante é a terminação da palavra, ou seja, da sua declinação. É o caso que vai indicar a sua função. Ok? Vamos continuar aqui. Observe essas orações. Theos ama cosmos. Theos ama cosmos.
Se você observar, eu coloquei uma palavra em português no meio, que é a palavra amor, né? Então, olha só, Deus ama o mundo. E eu mudei de novo. Cosmos ama theon. Se você observar, a palavra theos e cosmon, ou cosmos, ela tem a terminação dela diferente, baseada na função dela. Por exemplo, theos é sujeito, porque terminou com a declinação masculina, o em o. Então, os. E tem cosmon, que também é da segunda declinação, só que ela entrou agora como objeto. Então, houve a inversão depois. Eu coloquei cosmos no início, com a terminação os, virou sujeito, e Deus, terminando com on, virou objeto. Então, é até mais fácil, de certa forma, do que no português. É o substantivo Deus e cosmos, né? Verbo é a palavra amar, que tem ali, ama. Note que os mesmos substantivos assumiram funções diferentes nas orações. Olha, embaixo eu coloquei aqui. Volta. Deus, vamos colocar a palavra Deus em duas formas. Theos e theon. Isso aqui me ensinou a falar de novo. Observe essa tabelinha que eu fiz. Sujeito, verbo, objeto. Sujeito, verbo, objeto. Olha, eu coloquei em português, Deus ama o mundo. Depois eu coloquei em grego, menos o verbo, theos ama cosmon. Então, aí tem, baseado na terminação. É aquilo que eu mostrei antes, mas em uma tabela. Mundo ama Deus, cosmos ama theon. Olha só essas declinações. Nominativo. Nós temos aqui, de forma geral, a nível de introdução, como funciona a declinação, porque as declinações eu vou trabalhar muito mais amplo do que isso, mas aqui é apenas o início. Olha só. Caso. Nominativo, genitivo, dativo e acusativo. Quando nós geralmente o identificamos, nós usamos a sigla. E a sigla é baseada na primeira letra. N de nominativo, genitivo, G de genitivo, D de dativo e A de acusativo. A função. Nominativo significa sujeito. Toda palavra que termina, por exemplo, com os, significa que ele é sujeito na frase. Aí então, logos, por exemplo. Olha a forma que foi colocada aí, os. Palavra, né? A palavra tradução. A tradução é palavra. Como genitivo indica posse. Então, termina com U. É claro, evidente que eu estou falando de uma segunda declinação aqui. Dentro da classificação de segunda declinação, substantivo masculino. Logo, de palavra. Quer dizer, tudo que eu quero indicar que pertence a uma pessoa, eu vou usar o genitivo. Ao invés de escrever a preposição separada da palavra, já indica de que eu estou indicando que aquilo pertence a fulano. Objeto indireto. É a quem é dirigido a ação. Ok? Observe o seguinte. Ela termina com um ômega com um iota subscrito. Né? Um iota subscrito. E significa a palavra. Pode ter para a palavra ou ao, a depender do tipo de palavra que vai ser traduzido, mas sempre indicando que aquela ação é direcionada a ele. Ela não está só, já no caso do acusativo, que é objeto direto, termina com on, ela sofre a ação do verbo, mas a ação do verbo é direcionada a objeto indireto. Olha só, logon, ok? Objeto direto e indireto. Nós temos o acusativo e o dativo. E nós lembramos que o acusativo, ele termina sempre com on. No caso da segunda declinação, masculino singular, ok? Agora, o objeto direto serve para quê? Qual é a função do objeto direto? Se a palavra termina com on, qual é a função dela? Ela que está sofrendo a ação do verbo. Essa é a função do objeto direto. E nós vamos dar aqui um exemplo, e aí já está escrito aí, mas vamos passar para o dativo. O dativo é objeto indireto. Quer dizer, ele termina com um ômega, com um iota subscrito, que é uma vogal exaída, que perdeu o seu valor. Ela não é pronunciada, mas ela está lá. Então, se você observar aqui, objeto indireto é a quem está sendo dirigida a ação. Vamos dar um exemplo aqui. Em português está escrito: um diácono fala a palavra a um servo. Quer dizer, um diácono. Diácono é o sujeito. Diáconos. É o que tem escrito ali. Diáconos fala, botei a palavra... observe essa frase em grego que tem aí, diáconos fala é português, mas eu coloquei aí para ficar mais fácil. Diácono fala logon do lu.
quer dizer, dolor, quer dizer, duló. Diáconos fala logon duló. Diáconos fala logon duló. Aí está a palavra. Diáconos termina com os, é substantivo, é o substantivo que indica o que? Sujeito. Fala está em português mesmo, já é o verbo. Logon é a palavra que tem a sua função como objeto direto, que sobra a ação do verbo, que ele é acusativo. Duló, que é objeto indireto, a quem está sendo dirigida a ação. Então, se observar, um diácono fala a palavra a um servo. Então, a palavra sofre a ação do verbo falar, objeto direto. A um servo, a quem está sendo dirigida a ação, objeto indireto. Ok? Genitivo, indica posse. Veja o exemplo. Diáconos fala logon, duló, antropô. Então, esse antropô, ele que termina com U, pois que com U. Olha, no final termina um ômicro com um Y. Os dois juntos formam só um som, né? U. Então, antropô, esse genitivo indica a posse. Então, um diácono fala a palavra, um servo do homem. Do homem, genitivo do homem, antropô. Obrigado, até a próxima.